É o Espírito Santo do Senhor que tem dirigido esta igreja, esta obra, este povo. E é o Senhor que vai mais uma vez usar o teu servo, o pastor Josivaldo, hoje, de uma forma como nunca o Senhor o usou antes. Que no abrir da boca dele seja a liberação de uma palavra profética, primeiro para ele e para cada um de nós que estamos aqui. Senhor, incendeie os nossos corações com a tua palavra. Que o teu Espírito Santo assopre em nós a vida, como pediu Abacuque, aviva, Senhor, mantenha viva a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe o seu exemplar da Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia no tema proposto para esta festividade. Bendito seja o nome de Jesus. Estamos felizes por estar aqui esta noite. E no nome do Senhor Jesus, para ministrar a sua maravilhosa palavra. Amém, meus irmãos? Você que trouxe sua Bíblia, Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Ao encontrar, se manifeste dizendo amém, glória a Deus, aleluia, do jeito que você achar que você pode glorificar a Deus. Podemos ler, amém? Diz assim a palavra de Deus: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Compreender o que, irmãos? Vamos ler juntos? Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, meus irmãos? Ponha a sua Bíblia no assento e vamos fazer a Deus mais uma oração. Amém. Pai de amor, no nome maravilhoso do Senhor Jesus, ó Deus, já temos louvado o teu nome com cânticos, já temos, ó Deus, buscado a tua face com oração, já temos glorificado o teu nome com palmas, glórias e aleluias. E no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante do trono da graça. E o intuito do nosso coração, Senhor, é abrir o nosso coração para receber, entender, guardar e praticar a tua palavra. Por mais uma vez eu rogo ao Senhor misericórdia e graça em favor de cada um que aqui está, e principalmente sobre minha vida. Peço, Deus, que derrame mais uma vez uma porção do teu Espírito sobre cada vida que aqui está. Ó Deus, que o teu povo seja abençoado, edificado, fortalecido, exortado pelo poder da tua palavra, com o derramamento deste amor glorioso através do teu Espírito.
Ó Deus, que nesta noite famílias sejam fortalecidas, jovens sejam renovados. Ó Deus, que o teu Espírito tenha, Senhor, total liberdade neste lugar, para, Senhor, derramar esta graça sobre o teu povo, e que todos sejam cheios da tua presença, pois só ela, Senhor, aleluia, é suficiente para nos tornar, Senhor, mais completos neste amor glorioso. Por isso, envolve-nos com teu Espírito e derrama esta graça, falando ao nosso coração. Rogamos-te em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, já fui apresentado pelo nosso apóstolo Renato, que é o meu segundo pastor. Nós temos respeito, consideração e admiração por este homem de Deus, que tem nos ensinado ao decorrer de vários anos. Desde 2001 eu já o acompanho, já estou na sombra dele e me sinto edificado por Deus através da sua vida. Deus tem abençoado a ele e dele se irradiam bênçãos para nós, né? Aqueles que estão próximos são também abençoados. Louvo a Deus pela vida dele. Sinto-me honrado em estar aqui com os irmãos essa noite e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus para nossas vidas. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha essa noite, casado já há 29 anos, como o bispo falou, tem sido a companheira durante todo esse tempo. E se hoje eu estou aqui, é pela graça de Deus e pela vida dela ao meu lado. Eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pela vida de muitos amigos que nós já vimos aqui essa noite. Trago um abraço do meu pastor Altamiro Rufino Soares, presidente do Ministério Nova Aliança, Assembleia de Deus ali em Samambaia. Trago um abraço a toda a igreja. Meus irmãos, sem perda de tempo, nós queremos então entrar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você que está aqui essa noite se preparou para este evento. Eu tenho certeza que você orou em prol desse evento. Eu tenho certeza que você estudou a palavra de Deus. Quando o bispo, o apóstolo Renato, ele me passa esse tema e eu começo então a ler as escrituras, parece que algo novo vai se revelando e você vai trazendo e entendendo uma nova revelação de Deus para o seu coração. De tal forma que à medida que você vai lendo, como bem disse o apóstolo na sua oração, nós somos edificados pela palavra de Deus. Algumas noites não consegui dormir, porque a palavra ela ardia no meu coração, e eu queria dormir e não conseguia. E o Espírito de Deus falando ao nosso coração, eu espero que Ele me dê capacidade, graça, para transmitir um pouco daquilo que Ele falou ao meu coração. Uma coisa é certa, que se ninguém esta noite foi edificado por esta palavra, eu louvo a Deus porque eu já fui, antes mesmo de chegar até aqui. Mas eu tenho certeza que Deus há de partilhar desse amor, dessa graça, e falará também ao seu coração, assim como falou ao nosso. Meus irmãos, nós poderíamos começar esta noite falando sobre as palavras gregas que expressam o verbo amar. Nós poderíamos falar do amor filho, o amor da amizade, o amor fraternal, o amor eros, o amor da sensualidade, o amor sexual, o amor estorge, amor entre familiares, pais e filhos. E poderíamos também falar muito sobre o agapau ou o ágape, aquele que é o amor incondicional de Deus pelo homem e pela sua criação. Nós poderíamos entrar nesse assunto e trazer para os irmãos de forma teológica bases desse amor, efeitos desse amor, práticas desse amor de Deus para com o homem. Nós gostaríamos essa noite de não entrar nessa parte, porque eu vou deixar isso para os meus sucessores, os pregadores que me sucederem. Eu tenho certeza que ele vai entrar nisso. Paulo disse que uns são os que plantam, outros são os que regam, e Deus dá o crescimento. Nesta noite eu peço licença a você para não plantar e não regar, mas eu quero tão somente
preparar o coração, o seu coração, para que você receba essa semente mais e mais. Hoje é preparação do seu coração, é sua terra sendo arada, sendo preparada, para que você possa receber a semente. A palavra de Deus, ela nos fala, o Senhor Jesus nos conta uma parábola, de que um homem saiu a semear, e esta semente, ela cai em terrenos diferentes. Uma cai à beira do caminho, nós conhecemos a história, ela não penetra no solo, porque o solo está endurecido. Outra cai entre espinhos, ela até nasce, dá fruto, mas diz a Bíblia que não dá com perfeição, porque os espinhos a sufocam. O Senhor Jesus disse que outra cai entre pedras, e essa também nasce e começa a crescer, mas ela não cresce muito, porque ela não tem raízes, ela não tem espaço no terreno, o terreno é duro, é rochoso, e as raízes não podem se aprofundar. E o Senhor Jesus diz por último, que uma semente caiu em terra fértil. O meu desejo é nesta noite, tornar seu coração fértil, para que a palavra de Deus, ela possa entrar, ainda que você não se emocione, ainda que você não pule, ainda que você não grite, mas se você sair daqui meditando na palavra, e ela sair ardendo no seu coração, eu atingi o meu propósito, é preparar o terreno, é deixar você com mais sede de Deus, é deixar você com mais vontade pela palavra de Deus, para que você amanhã possa ter mais ânimo e graça de Deus, para vir buscar do Senhor mais e mais deste amor glorioso. Esse é o nosso intuito essa noite, é que esta palavra, ela possa encontrar uma terra fértil, para que ela possa crescer raízes, para que ela possa ter raízes profundas, como o texto que nós lemos, quando Paulo diz, nos versículos 17 e 18, ele diz que aqueles homens precisavam ser edificados, e eles precisavam também criar raízes. Ele faz alusão a uma árvore, ele faz alusão a uma edificação, e tudo isso para que aqueles irmãos pudessem ser edificados nesse amor. Não tinha como ser edificado se não tivesse raízes, se não tivesse base. Eles nunca poderiam conhecer, descobrir, desfrutar do amor ágape, do amor agapau. Não poderiam desfrutar desse amor se não houvesse profundidade na palavra de Deus. E eu quero preparar esse terreno para você essa noite. Eu quero que o seu coração seja preparado para que você possa receber mais dessa semente. Você que está me ouvindo e entendendo, diga amém. Muito bem, nós gostaríamos então, antes de entrarmos basicamente no tema, de fazer uma preparação. E você que trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar à medida que eu for falando. No capítulo 1 de Efésios, quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos Paulo se apresentando como apóstolo, aquele que é o apóstolo por vontade de Deus. E quando ele se apresenta, ele diz, por vontade de Deus. Parece que ele tinha em mente o texto de Hebreus capítulo 5, verso 4, que dizia que ninguém toma para si esta honra, é Deus que nos coloca nessa posição. Se você é pastor, se você é presbítero, se você é obreiro, se você é levita, eu não sei o que você faz na casa de Deus, eu quero lhe dizer que é Deus que te coloca, é Deus que te levanta, é Deus que te sustenta, é Deus que te fortalece. E Paulo tinha esse entendimento. Nos versículos de 1 a 3, nós vemos Paulo então falando, agradecendo a Deus por causa da vida daqueles irmãos, pelo aquilo que Cristo tinha feito na vida daqueles irmãos. E Paulo diz, olha, eu louvo a Deus por vocês, porque eu vejo vocês homens cheios de fé e de amor. Paulo começa dizendo que vê em Éfeso fé e amor. Parece que é meio paradoxo ele dizer isso no início e posteriormente ele dizer que vai orar para que Deus possa revelar àqueles irmãos qual seja a profundidade, a largura, a altura, a imensidão desse amor de Deus. Ele começa dizendo que eles têm o amor, mas no meio da sua carta, no capítulo de número 3, ele faz referência e diz, olha, eu vou orar por vocês, para que Cristo habite em vocês, e vocês conheçam esse amor.
Parece-me que Paulo faz uma diferenciação entre o amor que eles estão vivendo, entre o amor que eles possuem e um novo tipo de amor que eles ainda não conhecem, ou eles ainda não desfrutam na sua vida. Então Paulo começa introduzindo para eles um projeto que Deus criou antes da fundação do mundo. No capítulo 1, quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Paulo está apresentando para eles um projeto. Paulo começa dizendo: olha, Deus preparou para vocês um grande projeto, e Ele me revelou para que eu pudesse trazer para você, por causa do seu amor através de Cristo. Nós estamos hoje diante dEle sem nenhuma culpa, e Ele quer nos tornar, é plano dEle, é projeto dEle, que nós nos apresentemos diante dEle, através do amor do seu Filho, sem nenhuma culpa, e nos tornemos propriedade exclusiva dEle. Paulo começa apresentando o plano de Deus. Ele começa dizendo que Deus tem um projeto para aqueles irmãos, que embora eles já tenham fé, que embora eles já desfrutem de parte do amor de Deus, Paulo diz para eles: havia no coração de Deus, antes de fundar o mundo, um plano para vocês. Paulo chama a atenção dele, dizer: isso que está acontecendo não é um acaso, faz parte do projeto de Deus para a igreja de Éfeso. E quando nós vamos andando um pouco mais, a partir dos versos 5 até o verso 7, ele vai dizer que neste projeto está incluído o direito de se tornar filho de Deus, de fazer parte da família de Deus. Ele diz que essa era a vontade de Deus, e tem uma versão que diz: este era o prazer de Deus. O texto diz que Deus tinha prazer em ter aqueles homens como filhos de Deus. Eu quero dizer nesta noite para você, que já é filho de Deus, que Deus sonhou com esse momento, que Deus planejou esse momento, que Deus tinha isso no coração, que você fosse filho dele, e Ele tem prazer de você ser filho dele. Você que está entendendo, glorifique a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda no capítulo 1, e falando desse projeto, Paulo fala da maravilhosa graça de Deus. Dentro do projeto de Deus estava incluso uma graça que ele, o homem, não conhecia, e essa graça se manifestaria através do seu Filho Jesus. Essa graça traria, esse projeto de Deus traria uma reconciliação do homem com Deus. E Paulo começa a apresentar esse projeto de Deus, esse propósito de Deus. E ele diz: olha, antes da fundação do mundo, Deus já planejava unir o povo e torná-lo um só, a igreja do Senhor. O povo agora não vai ser mais dividido entre judeus e gentios. Deus tinha um propósito. E Paulo começa a apresentar para eles e dizer: o propósito de Deus era unir o povo e fazer dele um povo só, uma igreja que o adore, que seja fiel a ele. Paulo começa mostrando para eles e dizendo: olha, isto é possível através da morte de Cristo. Deus estaria reconciliando o homem consigo. E ele diz mais: faz parte do plano de Deus que vocês se tornem propriedade dele, e que a autoridade de Cristo seja conhecida nos céus e na terra, e que todo seja convertido a Cristo, e a sua autoridade seja a autoridade máxima. Ele começa no capítulo de número 1, apresentando o projeto de Deus, como quem diz: olha, vocês precisam conhecer. Se vocês querem ter um amor com raízes, se vocês querem ter um amor fundamentado, se vocês querem conhecer a Deus de verdade, vocês precisam conhecer qual seja o plano de Deus para a sua vida. Você quer conhecer a Deus? Você quer saber o plano de Deus? Nos versículos 15 a 23, Paulo diz a eles que ouviu falar da fé e do amor deles. E Paulo começa dizendo a eles: olha, eu oro por vocês. E por que eu oro? Eu oro para que Deus revele a vocês o que vocês precisam conhecer de Deus. Como que dizendo: olha, o que vocês conhecem ainda é muito raso, o que vocês conhecem ainda não tem profundidade, o que vocês conhecem ainda é muito pouco, mas eu estou orando para que Deus revele a vocês o conhecimento profundo, para que vocês sejam edificados. Ainda dos versículos 15 a 23, ele disse: eu oro por vocês, para que vocês conheçam qual seja a esperança que há na vocação de vocês.
Vocês que foram chamados por Cristo, vocês precisam conhecer o que aguardam vocês no porvir, as bênçãos que acompanham esse chamamento de Deus para vocês. E ele continua dizendo: eu oro por vocês para que vocês possam conhecer o poder de Deus. Ele diz: eu oro por vocês para que vocês conheçam qual seja a autoridade de Cristo. Parece que o povo ainda não conhecia o poder de Deus. Parece que o povo ainda estava meio que ligado nos deuses do seu tempo. Mas Paulo está dizendo: eu oro para que vocês conheçam a autoridade de Cristo. Ele prossegue dizendo, ele diz: eu oro para que vocês tenham o chamamento e o entendimento de que vocês são o corpo de Cristo, de que vocês são igreja, de que vocês foram edificados em Cristo e que vocês fazem parte dele, e que se mexer com vocês, estarão mexendo com ele. Capítulo 1, Paulo encerra com este resumo da oração. Ele diz: eu oro por vocês para que vocês tenham esse conhecimento. Então no capítulo 1, Paulo apresenta aos Efésios a sua oração, qual é o intuito, e ele apresenta qual seja o seu projeto. No capítulo 2, preparando o povo para este amor ágape, ou agapau, ele então vai dizendo: olha, eu preciso mostrar para vocês, eu já disse qual seja o projeto de Deus para vocês, mas eu preciso dizer qual é a condição do homem que ele projetou isso. Ele diz: olha, Deus não projetou isso porque achou homens perfeitos. Deus não projetou isso porque tinha homens que agradavam a ele. Então no capítulo 2, Paulo começa dizendo: vocês foram vivificados estando mortos nos vossos pecados. Aquele projeto de Deus de tornar vocês filhos não foi porque vocês já são perfeitos, mas vocês estavam mortos nos pecados de vocês. Mas Deus veio, amou você e deu a você um novo nome, transformou você, acordou você. Ele diz: você estava morto nos seus pecados. A condição que o homem se encontrava: espiritualmente mortos, escravos de Satanás e filhos da ira de Deus. Paulo diz: lembra do plano que eu contei para vocês no capítulo 1? Aqui no capítulo 2 eu quero dizer quem são vocês, de que forma vocês se encontram. Paulo queria mostrar o grande amor de Deus para com a vida deles. O amor de Deus só se manifesta na nossa vida de forma plena quando nós reconhecemos o nosso estado, quando nós entendemos quem nós somos e quem é Deus. Este amor se manifesta, nos envolve, nos atrai, nos transforma e nos torna seus filhos. Mas você precisa reconhecer quem é você. Paulo disse: eu vou mostrar quem são vocês. Vocês estão mortos, vocês são escravos. Paulo disse: vocês estão na situação de filhos da ira de Deus. E Paulo começa a descrever, dos versículos 1 ao versículo de número 10, ele diz: mas Deus, Ele tem misericórdia de vocês. Ele disse: Deus manifesta a graça dele em favor de vocês. Mesmo estando mortos, mesmo sendo escravo de Satanás, mesmo merecendo a ira de Deus, Deus manifesta o seu amor, e manifesta em duas vertentes. Deus manifesta com misericórdia e Deus manifesta com graça. Com misericórdia, Deus não retribui a eles aquilo que eles merecem. Com graça, Deus excede todo pensamento e entendimento, e Deus presenteia homens vis com a vida nova em Cristo Jesus. A misericórdia poupa do merecimento que eles têm do castigo. A graça presenteia a eles com uma nova vida. Paulo começa apresentando e dizendo: este é o amor de Deus. Este é o grande amor de Deus para com vocês. Entenda quem você é, entenda em que situação você está. Então Paulo começa a apresentar a condição para eles. Vocês noutra hora, vocês não tinham nome. Em outra hora, vocês eram filhos da ira, vocês eram filhos das trevas. E Paulo começa a mostrar de que forma que eles andavam. E se nós andarmos um pouco mais da palavra de Deus, quando nós chegamos no capítulo 4, ele diz: não andem mais assim, não enganem mais, não mintam mais, não entristeçam o Espírito Santo, não façam isto.
Paulo está dizendo: vocês têm esta raiz, vocês têm essa origem, isso são vocês, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós chamamos de amor, nós chamamos de amor, nós chamamos de graça, nós chamamos de misericórdia. E Paulo continua, dos versículos 11 ao 22 do capítulo 2, Paulo chama a atenção dos efésios, para que eles não esqueçam do seu passado. Ele diz: não esqueçam do passado de vocês. Quando eu parei nesse texto, na mesma hora o Espírito de Deus me levou, há 30 anos atrás, quando eu estava caído, prostrado nos meio-fios, e a minha mãe com vergonha de mim, e meus irmãos com vergonha de mim. Na mesma hora as lágrimas desceram, quando Paulo disse: não esqueçam de onde vocês saíram, de onde vocês vieram. Nós temos uma tendência muito grande de esquecermos de onde viemos, quem éramos, e o que Deus fez na nossa vida, o novo nome, a posição. Nós temos facilidade de esquecer. Parece que a soberba toma conta de nós, o orgulho, a prepotência, a arrogância entra no coração do homem, e ele passa a esquecer quem ele era, e quem o tirou de onde ele estava, e quem deu um novo nome para ele, e quem deu a ele uma nova história, e quem deu para ele todas as conquistas que ele possui. Paulo disse: não esqueçam quem vocês eram. Paulo estava querendo evidenciar o amor de Deus, a largura desse amor, o comprimento desse amor, a altura desse amor, a profundidade desse amor. Paulo estava dizendo: vocês não mereciam, vocês nunca fizeram nada para merecer isto. Não esqueçam quem eram vocês, não esqueçam de onde Ele tirou vocês. Não foi por bondade de vocês, vocês estavam mortos. Não foi porque vocês eram livres, vocês eram escravos. Ele disse: mas Deus manifestou misericórdia, e pela graça de Deus vocês foram salvos. Isto não é de vocês mesmos, mas isso é presente de Deus. Ele disse: não é das obras para que ninguém se glorie, ninguém fez por onde merecer, não foram vocês que fizeram isso. Deus, com seu amor, graça e misericórdia, derramou esse amor sobre vocês, e vocês são o que são, porque Deus fez isto. Se você é o que é porque Deus fez isto. Se você tem uma família, é porque Deus fez isso. Se você tem um bom emprego, é porque Deus te deu isso. Porque se você é pastor, é obreiro, seja o que for, é porque Deus fez isto na sua vida. Paulo disse: não esqueçam de onde vocês saíram. Ele disse: a condição de vocês eram incircuncisos, sem esperança, e não tinha nenhuma aliança. Ele disse mais: vocês estavam separados do povo de Deus, vocês estavam separados de Cristo, vocês estavam separados de Deus, quando a sua graça se manifestou. No capítulo 2, Paulo mostra a condição do homem, mas ele revela a graça de Deus. Ele revela o amor de Deus, ele revela a misericórdia de Deus. E estes homens agora estão sendo impactados, estão sendo confrontados com quem eles eram e o que Deus fez nas suas vidas. O meu interesse nessa noite é que você seja confrontado com você mesmo, que você faça uma reflexão e uma meditação de onde você veio, quem você era, o que Deus fez em você, que você nunca esqueça isto. Se você lembrar de quem você era, você nunca vai querer pisar no irmão que está do seu lado. Se você lembrar quem você era, você nunca vai achar ninguém pior do que você, porque você olha para o estado que você estava, condenado, incircunciso, sem Deus, sem paz, sem salvação, mas Ele te amou primeiro, e com cordas de amor Ele te alcançou. Aleluia! Esse é o amor de Deus. A condição da graça. Eles que estavam longe
foram alcançados por causa de Cristo, foram reconciliados com Deus, agora se tornaram filhos de Deus. E Paulo disse: Deus é o Pai de vocês e vocês fazem parte da família de Deus. No capítulo 2, Paulo traz revelações extraordinárias. Ele diz: agora vocês estão salvos da ira de Deus. Vocês que eram filhos da ira, vocês estão salvos da ira de Deus. Paulo então, no capítulo 2, ele também chama atenção e volta no capítulo 1 e lembra a eles tudo aquilo que ele havia dito sobre o projeto de Deus. Quando Paulo disse: vocês foram resgatados, quando Paulo disse: vocês deixaram de ser filhos da ira, quando Paulo faz menção a isso, Paulo se reporta ao capítulo 1 e diz: porque isto era projeto de Deus para a vida de vocês. Então, quando ele encerra o capítulo 2, ele entra no capítulo 3 e ele começa lembrando e falando do plano de Deus. Se você observar no capítulo de número 3, do verso 1 ao 13, Paulo está apenas lembrando o que ele disse dos capítulos 1 e 2. Ele está lembrando, parece que quando ele está escrevendo, ele está fazendo questão de enfatizar: não esqueçam que foi projeto de Deus, que não foi coisa de vocês. Não esqueçam de onde vocês... Ele parece que quer enfatizar, como eu quero nessa noite, fazer com que você compreenda quem é Deus para você, quem é você perante Deus. Você não merecia estar aqui essa noite, eu não merecia estar aqui essa noite, mas a graça dele nos alcançou. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versos 8 e 9, que Deus é amor. A Bíblia não diz que ele tem amor, a Bíblia diz que ele é a origem do amor. É por isso que você está aqui essa noite, porque Deus te amou primeiro. A Bíblia diz que ele amou você de tal maneira, o escritor não soube expressar, não encontrou adjetivos. Ele disse: Deus amou você de tal maneira. O amor de Deus excede todo o entendimento. E você que estudou a epístola, você vai ver que o próprio Paulo disse: eu oro para que vocês conheçam qual seja a largura, a altura, a profundidade, o comprimento desse amor. Paulo estava querendo dizer: vocês ainda não têm raízes desse amor, mas eu oro para que Deus revele isso a vocês, para que vocês tenham esse conhecimento. Quando Paulo diz isso, ele começa então a trazer para eles uma menção, dizendo que para que eles tenham essa compreensão, para que eles desfrutem desse amor, é necessário que eles sejam fortalecidos no Espírito de Deus. Paulo está dizendo: se vocês não forem cheios do Espírito, vocês não compreenderão esse amor. Paulo disse: Cristo precisa habitar em seu coração. Não é passar. Cristo passou em muitas aldeias, Cristo passou em muitos lugares, Cristo se encontrou com muitas pessoas, mas Cristo precisa habitar em você. Paulo disse: para conhecer qual seja a largura, qual seja a altura, qual seja a profundidade, qual seja o comprimento desse amor, primeiro tem que ser cheio do Espírito, depois você tem que ter Cristo habitando no seu coração, para que você tenha raízes nesse amor. Quando nós olhamos esse texto, Paulo lembra uma árvore e ele lembra a obra, como eu disse. Porque se você não tiver profundidade, e é interessante que isso não são coisas que ficam à vista, é interessante que isso não tem destaque, isso não aparece para todos. Nós só podemos conhecer o que você tem, o que você conhece, o que você sabe, o que está em você quando você abre a boca. O Senhor Jesus disse que pelo falar das palavras nós podemos saber o que há no coração. Nós só sabemos se um cristão, ele realmente é cheio do Espírito de Deus, se Cristo habita nele, quando ele abre a sua boca, quando ele começa a falar de Cristo. Às vezes nós conclamamos os irmãos da igreja para nós sairmos ao campo para evangelizar, mas todas as vezes que a gente conclama os irmãos, são pouquíssimos que aparecem. E um dia um jovem me indagou e disse: pastor, por que o povo tem dificuldade de orar e tem dificuldade de evangelizar? Eu disse: é porque a sua fé não está firmada em Deus da forma correta. Eles não têm raízes, nós só podemos falar daquilo que nós conhecemos. Ele não pode sair para a rua para falar de um Deus que ele não conhece, que ele não desfruta, que ele não tem dentro dele.
Ele não vem orar porque ele não tem palavras para falar com Deus que ele desconhece. Como que nós vamos orar se nós não temos intimidade com Deus? Como que nós vamos evangelizar se nós não conhecemos Ele? Então Paulo está dizendo, para que vocês conheçam esse amor com profundidade, com extensão de comprimento, com largura de um canto a outro. Oh, meus irmãos, você precisa ter Cristo habitando em você. Você precisa ter poder de Deus na sua vida. E aqueles homens então, ouvindo e lendo a carta de Paulo, Paulo disse para eles: olha, esse plano de Deus é para que você conheça o amor profundo de Deus. Nós conhecemos às vezes parte desse amor. Nós às vezes nos enganamos acerca do amor de Deus. Às vezes nós olhamos para nós e achamos que já temos muito desse amor. Mas Paulo está trazendo a eles um entendimento novo. Ele está dizendo: Cristo tem que habitar. Não pode ser uma semana, não pode ser apenas um mês. Cristo tem que morar. Cristo tem que estar aí. Cristo tem que estar contido em você. Não pode ser uma passagem. Tem pessoas que é crente num dia e no outro não. Paulo está dizendo: tem que haver constância, tem que haver permanência, tem que haver estabilidade, tem que haver perseverança. Cristo tem que estar presente todos os dias. Cristo tem que estar presente sempre. O que Paulo estava dizendo para eles é: encham-se do Espírito. Por isso que ele disse depois no capítulo 4, ele diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque ter o Espírito Santo de Deus é o primeiro requisito para desfrutar desse amor. Quem não tem o Espírito não tem esse amor. Quem não tem comunhão não tem esse amor. E como é que eu chego no Espírito? Eu não quero entrar nesses detalhes, mas eu preciso orar. O Espírito Santo só desceu em Atos dos Apóstolos porque os discípulos estavam orando há 10 dias. Não há derramamento do Espírito, não há descida do Espírito se o crente não ora. Não tem como ser cheio do Espírito sem comunhão com Deus. Então Paulo está dizendo: vocês precisam ter comunhão com Ele, vocês precisam ser cheios dEle. Quando você for cheio dEle, quando Cristo habitar em você, você vai desfrutar da profundidade desse amor. E Paulo então continua dizendo: mas o que eu chamo a atenção essa noite, eu não quero entrar na parte teórica desse amor, mas eu quero falar da parte prática desse amor. E Paulo nos leva ao desafio. Paulo nos desafia no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6 a, vivendo esse amor, praticá-lo no nosso dia a dia. Então, quando nós partimos para o capítulo 4, nós vamos ver Paulo dizendo: quem desfruta desse amor não pode andar como andava antes. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem furtava não furta mais, quem falava palavras torpes não fala mais, porque se Cristo está em você, você é boca de Deus, você é corpo de Cristo, você é igreja do Senhor. No capítulo 4, esse amor tem que se tornar prático na vida desse cristão. Você que está entendendo, diga amém. Amém? Então no capítulo 4, ele fala que se o cristão desfrutar desse amor, dessa profundidade desse amor, dessa extensão desse amor, ele diz que isso vai gerar no cristão uma fé, e não só uma fé comum, mas uma fé que gera unidade no corpo de Cristo. Vocês vão pensar de forma igual, vocês vão ter o mesmo coração, vocês vão ter os mesmos sonhos, vocês vão ter os mesmos desejos, porque vocês são um corpo. Vocês, muito embora sejam membros separados, mas vocês fazem parte do mesmo corpo. Se um sente dor, o outro sente. Então no capítulo 4 ele diz: há um só Espírito, há um só Deus, há uma só fé. Ele nos chama para que nós tenhamos esse amor, para que esse amor possa transformar-nos por dentro e nos dar uma unidade na fé, para que não haja em nós divisões, para que não haja em nós discordâncias, mas que nós estejamos com um só propósito, que a igreja abrace os sonhos do pastor, que a igreja ore com ele, que a igreja saia com ele, que a igreja sonhe com ele. Aleluia!
a unidade da igreja. Paulo nos desafia a ter esse amor, porque esse amor, ele disse, gera vocação, gera trabalho e gera obediência. No capítulo 4, ele diz, por este amor, uns são chamados para ser apóstolos, outros vão ser mestres, outros vão ser pastores, por esse amor, para a edificação da igreja. Ele disse, esse amor vai levantar homens cheios do Espírito, vai vocacionar homens para edificar a igreja. Esse amor, disse ele, gera trabalho, porque esses homens que são chamados, eles vão se colocar na posição de trabalhar em favor do reino para a edificação da igreja. Esse amor gera obediência, porque quando a igreja ouvir esses homens, ela vai estar disposta a obedecer. Amor que gera trabalho, amor que gera vocação, amor que gera obediência. Só o amor profundo de Deus. Aleluia. Você que está entendendo, diga amém. Paulo disse no capítulo 4, esse amor gera santidade. Ele disse, é necessário despojar do velho homem. Você só mostra que tem esse amor se você tiver novidade de vida. Não pode andar mais como andava antes. Esse amor gera santidade. Paulo disse, esse amor, além de gerar santidade, trabalho e obediência, esse amor gera comunhão na família. No capítulo de número 5, Paulo, ele vai dizer que o marido, com esse amor, ele ama a sua esposa, não com amor eros, não é o amor da atração física. Paulo disse, quando se tem esse amor profundo, largo, alto e comprido, esse amor transcende o amor humano, esse amor de Deus em você, você suporta a sua esposa, você suporta o marido, você ama, e se preciso for dar a vida por ele ou por ela. Paulo disse, esse amor, ele tem que entrar na família. Hoje nós vemos que esse amor está escasso nas famílias. É interessante. Esses dias uma irmã, à beira da separação na igreja, do casamento, ela me chamou e disse, pastor, fui convidada para pregar em tal lugar. O que é que o senhor acha? Eu disse, eu acho que você não tem nada para pregar. Ela disse, mas como, pastor? Eu estou crente, estou bem. Eu falei, você não pode estar bem, porque nenhum casal estará bem com Deus se não estiver bem um com o outro. Esse amor não é para ficar na teoria, esse amor não é um amor raso, esse amor é o amor que Paulo descreveu em 1 Coríntios, quando ele disse que o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê. É desse amor que Paulo está falando para os Efésios. O amor que transforma, o amor que traz santidade, o amor que traz vocação, o amor que gera fé, o amor que vai para dentro da família. Esse é o amor ágape, esse é o amor de Deus derramado sobre a igreja, como Paulo disse em 1 Coríntios, em Romanos capítulo 5, ele diz, mas o amor de Deus está sendo derramado pelo Espírito de Deus. Quando você estiver cheio desse amor, sua família será edificada, seu casamento fortalecido, seus filhos na presença de Deus. Amor que transcende o entendimento humano. O amor de Deus. Nós estamos muito acostumados com amor raso. Os discípulos de Jesus estavam acostumados com esse amor. O Senhor Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito? Que tem que amar o seu irmão. Mas eu quero trazer para vocês uma coisa nova. Amar o irmão, o fariseu ama, o hipócrita ama, o ímpio ama. Mas eu quero que você ame o seu inimigo. Eu quero que, se ele te amaldiçoar, você o abençoe. Irmão, isso é só para quem tem o amor ágape de Deus na sua vida. É só para quem tem profundidade no amor de Deus. O amor que oferece perdão, o amor que oferece misericórdia, o amor que se expande como graça de Deus através da igreja do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Paulo disse, esse amor gera submissão. Pastor, amor que gera submissão, sim. Paulo estava baseado no que Cristo ensinou em João capítulo 13.
O Senhor Jesus chama os discípulos, pega uma toalha, se enrola nela, coloca uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E eles ficam estarrecidos, sem entender aquilo, porque de onde eles vieram e com quem eles aprenderam, ensinaram para eles que o menor serve o maior, que se alguém tem que lavar o pé de alguém, é o menor que lava do maior. Então, quando Cristo traz esse ensino, quando Cristo começa a fazer isso, eles ficam admirados, estarrecidos. E teve um deles que disse: o meu pé o Senhor não vai lavar. Ele disse: pois se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ele disse: então lava não somente os pés, mas lave o restante se o Senhor quiser. Ele disse: não é necessário, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O Senhor Jesus, Ele traz um novo entendimento que as pessoas não estão habituadas. É por isso que se esse amor não gerar vida, é por isso que se esse amor não gerar santidade, não transformar, você não tem essa capacidade de amar, você não tem essa capacidade de ser servo, você não tem a capacidade de suportar a sua esposa, o seu esposo, o seu filho. Esse amor gera submissão, e o exemplo claro é o Senhor Jesus. O amor ágape na vida do cristão é a melhor coisa que tem. É o amor que quando o pastor fala, o crente ainda que ele esteja certo, ele baixa a cabeça, vai orar e vai dizer: Deus fala com o meu pastor, eu não posso ir contra ele, mas o Senhor vai falar no coração dele. É um servo que se humilha na presença de Deus, ele não desafia, ele não enfrenta, porque ele é servo, e o servo não faz a sua vontade. O amor que traz submissão, Paulo disse, esse amor, ele pode ser compartilhado uns com os outros. Quem tem o amor ágape na sua vida, ele não consegue ficar com ele sozinho. O Senhor Jesus ia passando, o homem veio, o Senhor Jesus cura aquele homem, e o Senhor Jesus diz para ele: olha, não diga para ninguém. O Senhor Jesus virou as costas, ele saiu dizendo para todo mundo. Porque não tem como, quando Deus vem sobre nós, o Espírito sobre nós, a graça, esse amor, não tem como ficar para nós. É por isso que crentes cheios do Espírito Santo, cheios desse amor, ele está na escola dominical, ele está na oração, ele está no culto, ele está no evangelismo, ele está na visita, ele está no culto no lar, ele está todo o tempo na igreja, ele está buscando, ele está à disposição do pastor, ele clama dia e noite dizendo: Senhor, eu quero mais, o meu tempo está acabando, eu quero fazer. Crentes cheios do amor de Deus, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Esse amor já chegou no seu lar. Esse amor te tornou capaz de perdoar. Esse amor te tornou capaz de restaurar vidas, de alcançar vidas. Meus amigos dos instrumentos, me ajudem. Esse amor já chegou com profundidade, com largura, com extensão, com comprimento. Esse amor está dentro de você, esse amor ágape de Deus. Ou o amor que você tem é raso, porque está faltando o Espírito, ele vir com poder na sua vida. Ou está faltando que Cristo habite em você. Talvez Cristo não esteja habitando, talvez Cristo passe uma vez ou outra. Paulo, descrevendo esse amor, ele disse: porque o fruto desse amor é paz, é fé, é mansidão, é benignidade, é bondade, é domínio próprio, é temperança. Paulo disse que quando o crente está cheio desse Espírito, com esse amor, a sua vida é diferente. Se ele era brigão, ele não é mais. Se ele era desobediente, ele não é mais. Se ele era mentiroso, ele não é mais. Porque esse amor o envolveu, o transformou, e ele começa a parecer com o seu pai. Você tem esse amor, amém? Esse amor está transbordando na sua vida, amém? Mas talvez tenha alguém aqui essa noite que esse amor ainda não impactou sua vida. Talvez você que está me ouvindo essa noite, bem baixinho, talvez você que está me ouvindo essa noite ainda não conhece esse amor. Pastor, eu desconheço esse amor. Esse amor ainda não chegou na minha vida, eu ainda não tenho essa alegria, essa plenitude desse amor.
Nesta noite eu quero lembrar as palavras de Paulo quando ele está escrevendo esta carta. Ele diz: mas a graça de Deus se há manifestado para homens que estão profundamente no pecado, que estão mortos, que estão escravizados pelo pecado. Homens que olham para si e eles mesmos dizem: para mim não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero dizer para você que você está no lugar certo, porque nesta noite aqui nós temos homens e mulheres de Deus, cheios desse amor de Deus, desse amor ágape, e este amor está sendo espalhado aqui essa noite, está alcançando você, e o Espírito de Deus está movendo o seu coração, e você está dizendo: pastor, o meu desejo era ter esse amor na minha vida, eu quero ter esse amor na minha família, eu quero ter esse amor no meu lar. Deus está trazendo essa graça maravilhosa. Ele está olhando para você. A extensão, a largura desse amor distancia o seu pecado dele, que o profeta diz que desses pecados ele não se lembra mais. Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele diz que o Senhor não se lembra mais, Ele não leva em conta o tempo da sua ignorância. Esse amor de Deus está sendo derramado essa noite na sua vida. O Senhor está estendendo suas mãos, está trazendo esta graça maravilhosa, esse amor sobre a sua vida. A igreja fica em oração, porque eu tenho certeza que essa noite o Senhor poderá lançar suas cordas de amor para aquele que está sem amor, sem paz, sem salvação, sem alegria. Mas o amor de Deus está derramado sobre sua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele te amou. Lembra do que eu disse no início? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: havia um projeto no coração de Deus. Deus queria unir vocês a Ele. Deus queria que vocês se tornassem filho dEle. Deus queria reconciliar vocês com eles, ainda que os seus pecados sejam mais escuros como forem, mas se houver arrependimento sincero no seu coração. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10, que com o coração você crê para a justiça, com a boca você faz confissão para a sua salvação. Se você crê que esse amor é capaz de te libertar, que este amor é capaz de restaurar a sua vida, eu quero então que você saia do seu lugar e diga: pastor, eu preciso desse amor que o Senhor está falando. Eu preciso ser alcançado por esse amor. Eu quero que você receba de Deus agora coragem e graça para se reconciliar com Deus. Pastor, estou afastado porque eu não fui amado na igreja, eu fui rejeitado. Nesta noite o Senhor te abraça. O Senhor diz: vem a mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele está com as mãos estendidas, como o pai estava esperando o filho. Ele espera você essa noite. Venha para Cristo. Venha para Cristo essa noite. Entrega a sua vida a Cristo essa noite. Não saia daqui sem fazer uma aliança com Deus. Que Deus te abençoe, que Ele fale ao seu coração. Eu volto a palavra ao nosso apóstolo. Ainda de pé, por favor, preste atenção. Como conhecer o amor de Deus, se eu não conheço Deus? E eu só conheço Deus se eu conhecer Jesus. Quem tem o amor de Deus sabe perdoar. Quem tem o amor de Deus sabe ser servo. Você viu um chamado nessa noite. Quer o amor de Deus? Talvez você já esteja na igreja há tanto tempo, mas ainda não conhece a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus. Porque Jesus Cristo não tem habitado em seu coração, em sua vida. Mas hoje, você quer que o Senhor Jesus seja o habitante, o morador da sua casa, da sua vida. Você pode vir aqui diante desse altar improvisado,
Você pode até ser um cristão, mas precisa verdadeiramente desse amor de Deus, e que é que Ele transforma. Você pode vir aqui diante do altar agora, e nós vamos pedir ao pastor Josivaldo que ora por você. Você conhece o amor de Deus, mas vira e mexe, algum problema, alguma dor te afasta daquele conhecimento pleno de Deus. Por qualquer motivo você quer abandonar Deus. Quem tem o amor de Deus está enraizado em amor. Quer receber essa oração? Tem um irmão aqui, o pastor, pode ser aqui mesmo, o pastor Josivaldo vai orar. Quer vir? Esteja aqui. Eu tenho certeza que Deus falou ao coração de mais pessoas. O irmão teve coragem de vir até aqui, porque ele entendeu que Deus falou ao seu coração. Não é que ele não tenha Deus na sua vida, mas ele não tem profundidade. E o Senhor nessa noite, Ele te trouxe aqui nesta convenção, porque Ele quer te dar profundidade. Ele quer que você tenha experiências com Ele maravilhosas. Tem mais gente? Vem em nome de Jesus. Não tenha vergonha, Deus marcou esse encontro com você hoje. Eu vou te esperar mais 5 segundos. Vem em nome de Jesus. Vem, tem mais gente, vem em nome de Jesus. Hoje é o dia de você renovar sua aliança com Deus. Hoje é o dia do Senhor te levantar. Hoje é o dia do Senhor reescrever a sua história. Aleluia! Vem em nome de Jesus. Venha restaurar sua aliança com Deus. Vem em nome de Jesus. Vem, vem. Eu ainda estou te esperando. Vem, Deus está falando no seu coração. Vem em nome de Jesus. Com armas de amor ele lutou até o fim, vestido de silêncio. Tem mais gente, vem em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Você que está aqui na frente, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração agora. Aquele que não veio é porque já está cheio de Deus. Levante a sua mão e compartilhe desse amor e dessa graça com os irmãos que estão aqui à frente. Levante sua mão para abençoar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui estão os meus irmãos diante do teu altar, Senhor. O Senhor os trouxe aqui essa noite porque o Senhor quer refazer a tua aliança com eles. O Senhor quer restaurar. O Senhor quer levar, Senhor, a um amor mais profundo, mais extenso. O Senhor quer fazer que este amor transborde nas suas vidas. Então agora, como ministro do Evangelho, junto com a tua igreja, nós queremos, ó Deus, orar em favor deles e pedir, Senhor, que o Senhor derrame deste amor, que o Senhor transborde, que o Senhor traga renovo de aliança, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja tocado por esse amor. Seja tocado e seja cheio pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Tenha a sua aliança renovada hoje. Seja restaurado hoje. Seja fortalecido hoje, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos assentar um instante, por favor. Quem recebeu a palavra de Deus em